Seleção está de volta com o Petkovic, o Roger Flores, o Kleber Machado e a gente traz para a conversa neste bloco o Maurício Saraiva ao vivo de Porto Alegre. Fala, Saraiva! Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todo mundo que está com a gente em terça-feira gorda de carnaval. Existe isso, terça gorda de carnaval? Se não existe, lançamos agora aqui no Seleção. Mas o que existe no Seleção, Saraiva, é o nosso favoritômetro. E daqui até sexta-feira, que é o nosso último programa antes da partida de domingo, que pode decidir o Campeonato Brasileiro, se o Internacional vencer o Flamengo no Maracanã, ele será o campeão. A gente vai testar aqui com os comentaristas quem eles acham favorito para o jogo. De 0 a 100, Petkovic. Flamengo e Inter domingo no Maracanã. Quem é o favorito? Flamengo, 52-48. 52-48 com toda a sua precisão e o seu rigor. Maurício Saraiva, quem é o favorito? Depois a gente faz a média aqui. Flamengo ou Inter para o jogo de domingo? Flamengo 55-45. 55-45 Flamengo na visão do Saraiva. Kleber Machado. Tá sem som o Kleber aqui, ó. Sou eu. É por latido do cachorro do Roger não entrar. É o seguinte, eu ia votar 50-50, aproveitando a prerrogativa que já nos foi dada neste mesmo programa por um integrante fixo da bancada. Mas como eu não consigo contrariar o Petkovic, para o jogo eu vou com 52-48. 52-48 também para o Flamengo. Roger Flores. Pro jogo, 51-49. Melhor. Foi melhor o Roger. Eu gostei mais do Roger. Se eu puder mudar, eu vou com o Roger. 51-49. Traíra, vai fazer isso? Vou. Roger, hoje eu estou muito convicto. Hoje. Eu vou no Roger. Estamos projetando um e jogo aí, bem eu equilibrado. Posso fazer uma então. pergunta para meu amigo Maurício Saraiva? Pode fazer o que você quiser aqui, Petkovic. Meu amigo... Fala, Pet. É o seguinte, você deu essa vantagem para o Flamengo 55-45, nós mais cautelosos e você menos cauteloso. Por quê? É porque eu tenho a impressão que o Flamengo, embora não esteja sendo bem treinado como já foi, o Rogério não conseguiu estabilizar ainda o seu trabalho, Pet. Mas há duas coisas que me parecem favorecer o Flamengo para esse jogo. Eu não estou nem contando o fator local, porque não havendo torcida ele fica relativizado. Mas as duas coisas são, primeiro, o Flamengo tem melhores jogadores do que o Internacional. E essa é a hora em que a qualidade pode fazer muita diferença. Segundo, estes jogadores do Flamengo, eles estão ao mesmo tempo desafiados, porque a temporada deles é inferior à anterior, mas eles têm muito recente na memória como faz para ter sucesso sob pressão. Do outro lado tem o Internacional, que há pouco foi submetido a uma pressão grande, que era, na sua maior hora, ele ficar ainda maior contra o Sport Recife, e ele perde o jogo do Beira-Rio. Os jogadores sentiram aquela responsabilidade. Então, da memória dos jogadores do Flamengo, de muito recentemente terem tido sucesso sob pressão, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, e o fato de que o Flamengo tem mais qualidade, me leva a acreditar que o Flamengo é favorito ao jogo. Eu sempre faço uma lembrança, embora ela fosse desnecessária, se nós lidássemos com sensatez nas chamadas redes sociais, mas como não é o caso, se bastasse ser favorito, não precisava jogar. Eu estou falando de quem entra em melhor condição para ganhar o jogo. Mas nada impede que o Inter mobilizado, fazendo uma partida sem erros, estrategicamente bem colocado, reverta o favoritismo do Flamengo e saia do Maracanã campeão brasileiro. Não se trata de desejo, se trata de projeção. Mas Como sempre, né, Pet? O Maurício faz... Como sempre, o Maurício usa bons argumentos para embasar as opiniões dele. Eu só acrescentaria, assim, para a minha visão, né? Obrigado, Cleber. O Internacional, que teve esse tropeço aí, não fez o que precisava fazer contra o Sport, o Flamengo também não fez contra o Bragantino. Ora, dirão, mas o jogo foi em Bragança e o jogo do Internacional foi em Porto Alegre. Mas o Flamengo fez contra o Corinthians no Maracanã e o Internacional fez contra o Vasco em São Januário, numa situação também de extrema necessidade para o Vasco. Imagino que o Internacional precisa, na visão do o Flamengo acho que vai jogar como joga sempre, e o Internacional, nos jogos que eu vejo do Internacional, às vezes eu acho que o Internacional, depois de construir um resultado, ele dá muito campo para o adversário.
E isso não me parece ser um bom negócio. Não me parece ser um bom negócio com um time contra um time como o Flamengo. E ontem alguém no Bem Amigos, eu não lembro quem foi, talvez o Roger lembra, é um jogo que os dois times têm as necessidades que são muito próximas do estilo de cada um. O Flamengo ficar com a bola, atacar, o Internacional fechar espaço, contra-atacar. Eu só queria ver onde é que essa disputa vai... Foi você, né, Roger? Onde essa disputa vai se dar. Se vai ser muito perto da área do Internacional, é melhor para o Flamengo. Se for mais do meio-campo, o Internacional pode ser menos sufocado. Então, eu fiz essa pergunta ao Saraiva porque Inter recupera o Patrick, mas perde o Cuesta. O zaga do Internacional está um pouco enfraquecida da experiência. Não, muito, né? Não quero ofender os demais colegas, ex-colegas. Mas a gente pode colocar aqui os zagueiros disponíveis. Então, é só garoto. Porque já não tem o Moledo, que só vai voltar na próxima temporada, e agora perde o Cuesta. Provavelmente joga esses dois primeiros, mas não sei, vamos ver, né? É só garoto. O Lucas Ribeiro, que vem jogando no lugar do Moledo. Eu apostaria nesses dois, não sei o que o Maurício será. Mas esse é um ponto que dá um pouco mais a vantagem teórica para o Flamengo. Aí eu pensei que 55 foi por causa disso, mas estou vendo o lado psicológico. Nesse caso aqui, Gaúcha, nesse final de semana, ouvi vocês dizerem que ele podia puxar o Lindoso ou o Rodrigo Dourado? Rodrigo Dourado. Eu ia fazer essa pergunta para o Saraiva, se teria essa possibilidade de puxar o Dourado. Né? Pois é, Roger, eu cogitei isso também, porque há pouco, a 0 hora ainda ontem, o jornal aqui do Grupo RBS fazia uma pergunta para uma das suas reportagens sobre quem o Abel colocaria em campo, né? E eu tentei fazer me colocando na posição do Abel. Não a minha cabeça, e sim o que o Abel poderia fazer diante da dificuldade que ele vive. O melhor zagueiro que ele tem é o Pedro Henrique, que é da Seleção Brasileira de Base, mas não jogou ainda no Campeonato Brasileiro nenhuma partida representativa, muito menos desse tamanho de domingo. Então, qualidade ele tem, ele é do lugar. Mas o Abel teria que confiar na personalidade do Pedro Henrique de não sentir o jogo. Do contrário, ele simplesmente poderia adaptar pela experiência o Lindoso na zaga, deixa o Dourado de volante, ou o Dourado de zagueiro e o Lindoso de primeiro volante. Isso a reportagem da Rádio Gaúcha pela manhã hoje, nas informações que buscaram, a reportagem estava descartando como primeira alternativa. E diante dessas opções que você coloca aí, que nós estamos colocando aí, primeiro, o Abel não vai cometer nenhum erro grave e nenhum acerto indiscutível antes do jogo, seja lá a decisão que ele tome. Por quê? Porque o Matheus Jussa ainda não foi testado o suficiente como quarto zagueiro. Ele veio de um clube de interior de São Paulo, jogou mais de lateral esquerdo do que de zagueiro. O Zé Gabriel foi testado. E quando o Moledo jogou, na ausência do Cuesta, o Zé Gabriel foi para a esquerda. Mas o Zé Gabriel perdeu espaço para o Moledo com o Abel, para o Lucas Ribeiro, virou terceira opção do lado direito. Imagine então colocado à esquerda, onde não é exatamente a dele, ele que é volante de origem. Então, neste caso, o Pedro Henrique, que é um jogador que me parece mais qualificado para o lugar, é muito parecida a escolha. Qualquer do argumento, qualquer do critério que ele use, está bem colocado. O Abel não vai cometer antes do jogo nenhum erro grave e nenhum acerto que você não discuta. Jogou a camiseta para cima, quem pegar, pegou bem. E neste cenário de você já não ter os seus dois zagueiros titulares, me parece bem plausível que o Internacional pague a multa e escale o Rodinei. Está previsto no contrato que, se ele jogar, o Internacional tem 24 horas para pagar à vista R$1 milhão. É o jogo final. Para o final vale. É a final. Para o Inter é final. Se ganhar, é campeão. Sim. Então, para o Inter é final. Qual seria a outra possibilidade na lateral direita? O Heitor, Roger, o lateral direito feito na base, Heitor, que já foi titular, inclusive, e é que bom tecnicamente jogador. Até me parece melhor jogador que o Rodinei. Mas o Rodinei encaixou com o Abel de tal maneira, pela força, pela velocidade. O Abel acabou de citar no domingo, a meu ver, com algum exagero, a possibilidade do Rodinei até chegar futuramente a uma seleção brasileira. Veja o nível de confiança que o Abel tem nesse lateral. Imagina você, dirigente do Inter, se negar a pagar R$1 milhão para ter um jogador que o seu treinador está cogitando para a seleção. Então, me parece natural que o Inter vai pagar esse R$1 milhão, sim.
Quando você imaginava ver essa manchete, Rodinei, o homem de R$1 milhão. Não, mas isso tudo bem. Eu acho que deve pagar. Isso não é nada comparado do orçamento anual, ou muito menos com prestígio de título que não se ganha há quantos anos, de dinheiro que traz 41. Esse título, esse investimento nada. Isso é nada. Isso que quem não tem dinheiro empresta. Para fazer isso, se tem essa importância, principalmente para importância que ele tem para o treinador, que está dizendo que eu gosto muito do Abel, mas exagerou demais, né? Para a seleção brasileira, exagerou demais. Mas ele é bom jogador. E tem a lei do ex, né? Você vê que entre os zagueiros ali... Como? E entre os zagueiros ali, o que mais jogou foi o Zé Gabriel, que o Saraiva disse que virou terceira opção. E foi titular com o Cudê, né? Não, na minha opinião, eu já dei minha opinião antes de vocês. Eu acho que vai jogar Lucas Gabriel Lucas Ribeiro e Zé Gabriel. Também acho. Agora, cara, que encrenca, hein? O Flamengo é o melhor ataque do campeonato, 65 gols e números à parte, é o melhor ataque do Brasil. Pedro, Gabriel, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta é o melhor ataque do Brasil. Só garoto o Internacional tem para o jogo de domingo, cara. Mas e o Flamengo teve os garotos muitas vezes na zaga e jogaram bem. Mas não num jogo desse tamanho, né? E aí, você quer ser o craque, então é esse o jogo bom para você jogar. Né, Roger Flores? Esse é o jogo que é bom você jogar. Agora é a hora da calça de veludo, Caio, o Praxedes, o Yuri Alberto são jogadores também, 19, 20 anos ali. Então a gente vai ter pelo menos mais de 50%, uma meninada aí. O Dourado também ainda é um menino, né? Hoje o zagueiro Bruno Viana, que ele trouxe por empréstimo do Braga, um jogador ainda desconhecido no futebol brasileiro. A gente vai ouvir algumas declarações do mais novo zagueiro rubro-negro. O sonho de qualquer jogador no Brasil e no mundo é jogar no Maracanã. Não só aqui fala do Maracanã cheio com a torcida do Flamengo, mas na Europa também se fala sobre isso. Então, não vejo a hora de realizar um sonho meu, um pessoal, como um sonho da família também, de me ver jogando no Maracanã. E não vejo a hora desse momento chegar logo. Eu me vejo como um zagueiro técnico, rápido nas coberturas. Prefiro jogar do lado direito, mas também, se for preciso, jogo do lado esquerdo, como eu já fiz em várias outras vezes. E é isso, tenho um bom passe, consigo ver tenho uma leitura boa de jogo, e daí do decorrer dos treinos, ver o que o Rogério trabalha, da forma que ele trabalha, vou tentar me adaptar rápido e ficar preparado para jogar. Para fechar esse bloco, queria fazer um registro que morreu ontem o Luque, campeão mundial pela Argentina. Amigos, uma informação para fechar o programa. Nossa produção conseguiu conversar com o Marcos Braz sobre... não, foi na coletiva, me desculpem. Foi na coletiva de apresentação do novo zagueiro rubro-negro sobre a possibilidade de trazer o Rafinha de volta, o Rafinha que rescindiu com o Olympiacos da Grécia. Dá uma olhada. Bruno, a gente há quase 2 semanas, a gente vem conversando tanto com o Rafinha, tanto com o empresário dele, e algumas vezes com os dois juntos. A gente já encaminhou uma proposta do Flamengo, apresentando algumas questões diferentes de quando ele chegou aqui no ano passado. No ano retrasado, né? Chegou em 2019. Passamos para ele todos os índices, colocamos alguns pontos em relação ao que o Flamengo está passando agora. O Flamengo não, né? Todos os times de futebol brasileiro, os times de futebol do mundo. A gente espera ser compreendido por ele. Avançaram as questões estão avançadas. Agora o Flamengo tem tempo para fazer essa contratação, o atleta também tem tempo para avaliar as nossas questões, e a gente espera que tenha um final feliz, que dê tudo certo como aconteceu na primeira vez.
mas não depende só do Flamengo, depende do jogador também. E com isso fechamos o Seleção